Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou o Thiago Toscani, jornalista aqui da casa, e comigo está o Rony Ramos, que também é jornalista. Bom dia, Rony, tudo bem? Olá, Thiago. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que nós estamos em sinal ao vivo na TVA aqui na região da Grande Florianópolis, em sinal aberto, também na região de Blumenau, além do nosso streaming no YouTube, Thiago. Além disso, o Conecta também é transmitido diariamente nas rádios UDESC de Florianópolis, Lages e Joinville. Bem, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, que é sobre a avaliação negativa da empresa Artéries Litoral Sul, concessionária da BR-101 aqui em Santa Catarina. Essa avaliação que foi feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e o que acabou suscitando críticas dos parlamentares ontem aqui na casa durante a sessão, né, Rony? Sim, geralmente nas sessões de quarta-feira, que é uma sessão que tem bastante movimentação aqui dos deputados, vários assuntos repercutem. O assunto de infraestrutura rodoviária aqui do estado geralmente ganha espaço de debate. Ontem, essa avaliação negativa da Artéries, né, por conta aí da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ela foi tema de vários pronunciamentos aqui na casa. Os deputados estão preocupados com que isso pode repercutir mais negativamente ainda, já que o trecho norte da BR-101 hoje ele está quase aí em colapso, né? A gente também faz alguns dias que a gente teve também aqui na sessão plenária uma apresentação de um relatório da Fiesc, onde também consta aí esses pontos negativos da BR-101, Thiago, e vários deputados aí se pronunciaram com essa preocupação, né? Exatamente. A gente tem entrevista com 3 deputados, o Emerson Stein, o Antídio Lunelli do MDB e também o Gerry Consoli do PSD. Vamos dar uma olhada no que eles falaram. Aí a gente vai se juntar à Fiesc, se juntar a todas as entidades para a gente realizar. No dia 15 de junho, eu vou esperar a presença de todos os deputados. Estamos convidando todas as entidades, o deputado Gerry. Teremos convidando também o Tribunal de Contas da União, a Autopista Litoral Sul, a ANTT para participar, que nós vamos mostrar as obras que precisam ser realizadas. E aí uma decisão da ANTT, ou vocês colocam e dão realmente suporte à Autopista Litoral Sul para realizar as obras, sem aumentar pedágio, ou se lança uma nova concessão. Esses contratos, da forma como foram feitos, não dá para acreditar, sinceramente não dá para acreditar que isso tudo tenha acontecido no nosso estado de Santa Catarina. Conte conosco, conte com o meu apoio e, se for possível, o ideal seria fazer audiência pública no meio da BR. Acordou-se, contratou-se, cumpra-se. Se não se cumprir, puna-se ou se procure outro caminho. Nós estamos padecendo numa morosidade que a gente não sabe por que isso acontece. Estamos frente a situações como essa que o senhor nos apresenta. Esses foram, então, os depoimentos dos deputados sobre esse assunto. Mudando um pouco agora de assunto, a gente vai falar que a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai fazer uma audiência pública e também uma visita técnica para verificar a situação das famílias atingidas pela formação do lago da usina hidrelétrica São Roque, no Rio Canoas, que fica no município de Vargem. Esse assunto, Rony, também foi debatido ontem aqui na sessão. A reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente contou com a presença de Rodrigo Tim, que é representante desse movimento de barragens lá da região do Meio Oeste. Ele reclamou que a empresa responsável, né, por a implantação dessa barragem lá não tem cumprido com os acordos, especialmente na questão da regularização fundiária, também questões de eletrificação rural, o que tem atrapalhado aí muito a vida das cerca de 700 famílias que precisaram, né, deixar suas terras para a formação desse lago. Esse também é um assunto bem pertinente aqui na Assembleia Legislativa. A gente já teve frentes parlamentares discutindo esse tema, audiências públicas, já que em Santa Catarina há diversas PCHs, né, que são as pequenas usinas hidrelétricas, e que tem esse processo aí de formação dos lagos que atinge algumas famílias, especialmente famílias também que vivem da agricultura. Esse movimento vem à Assembleia Legislativa pedir apoio dos deputados, Thiago. Exatamente. Também sobre esse assunto nós temos 2 entrevistas com os deputados Gerry Consoli, do PSD, e também o Marquito, do PSOL. Vamos dar uma olhada no que eles disseram sobre essa questão.
Existe uma demanda reprimida de manutenção nas barragens, que já nos causaram no ano passado sérios problemas, sérios prejuízos e um desconforto e a sensação de insegurança nas pessoas, devido àquelas barragens não estarem em pleno funcionamento, ou a Defesa Civil não entender que naquele momento elas tinham as plenas condições de funcionarem. Então nós vamos buscando uma audiência pública para discutir isso, para que nós consigamos achar caminhos para ter essa manutenção em dia. O objetivo da comissão é ser esse espaço de mediação desses conflitos que a gente for provocado, mas também de usar da institucionalidade da casa para realizar e promover a fiscalização para que, primeiro, a população atingida tenha justiça no processo de todas as violações que podem estar acontecendo nesse processo e, segundo, que a gente também consiga estabelecer um diálogo com todos os órgãos envolvidos, né? Bem, passando agora da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a gente fala da Comissão de Segurança Pública aqui da LESC, que pretende desenvolver um protocolo padrão para definir critérios de progressão de pena e saídas temporárias, Rony. Representantes da Secretaria de Administração do Sistema Prisional aqui de Santa Catarina devem ser convidados a comparecer aqui na Assembleia para, junto com os deputados, chegarem aí num acordo, né, em um modelo específico para esses critérios de progressão e também para saídas temporárias dos apenados. A gente sabe que tem muitas críticas em relação a esse processo, já que em datas especiais como Natal, Páscoa, Dia das Mães, enfim, Dia dos Pais, os apenados que teoricamente têm um comportamento adequado, né, considerado adequado nas unidades prisionais, têm esse, digamos, benefício, né, de poder visitar suas famílias fora das unidades, só que muitos deles acabam não retornando. Vários deputados aqui da Assembleia, incluindo o deputado Sargento Lima, têm essas críticas e ele, né, junto aí com a Comissão de Segurança Pública, quer avançar nessas negociações com a SAP, Thiago, para que esses critérios sejam não só definidos como mais ampliados, né, que tenha-se mais transparência nesse processo. Inclusive o Sargento Lima conversou com a nossa equipe e a gente vai mostrar agora o que ele disse sobre esse assunto. Chamaremos aqui para dentro da Assembleia Legislativa a SAP para que a gente possa construir ideias, né, em torno desse problema que é tão pontual. A vítima lá fora, ela tem que ter os mesmos direitos daquele que é o apenado, ou seja, o gasto com o apenado ele tem que ser o mesmo gasto com a vítima, de esforço de trabalho principalmente. Hoje existe toda uma estrutura de trabalho no entorno do apenado. E nós estamos oferecendo aqui toda uma estrutura de trabalho no entorno da vítima. Não é só o gasto financeiro, é o gasto de força laboral nossa enquanto cidadão catarinense, enquanto deputados, enquanto representantes das pessoas. Então, nós conseguiríamos com isso, de uma forma bem efetiva, reduzir os danos e reduzir os riscos daquelas mulheres que foram vítimas de violência doméstica, crianças que foram vítimas dos seus agressores, muitas vezes dentro do seio do próprio lar. Bem, agora chegou a hora aqui no Conecta da participação das redes e quem está hoje aqui com a gente é a Mônica Duarte. Mônica, bem-vinda aqui no Conecta. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rony. Bom dia a você que nos acompanha. O deputado destaque das redes de hoje é o Marcos José de Abreu, o Marquito. E ele traz em sua publicação um recorte da fala da tribuna dessa semana, falando sobre uma perseguição e uma violência que aconteceu numa escola pública aqui de Florianópolis, no Rio Vermelho, com uma professora. O deputado alerta que esse tipo de conduta não condiz com o que tem se pregar num ambiente educacional, que é a política de paz. Para você acessar todas as redes sociais do deputado e entender um pouquinho mais sobre esse destaque, acesse @marquito.sc. E também um outro destaque nas redes da Assembleia Legislativa dessa semana e de hoje especialmente é uma publicação do deputado Mário Mota, que ele faz uma autoria de uma biografia do seu livro que fala do picadeiro ao Jornal Nacional. É uma autobiografia que conta um pouquinho mais sobre sua trajetória na sua carreira, não só no Jornal Nacional, como um palhaço de circo e também agora como deputado. E para você saber um pouquinho mais sobre os destaques da Assembleia Legislativa e como que acontece toda essa movimentação, acesse @assembleia.sc. É isso, Thiago. Tá certo, Mônica. Obrigada pela sua participação aqui hoje no Conecta e seja bem-vinda sempre. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.
Mudando um pouco de assunto, agora a gente continua falando de cultura, de certa forma, por causa do lançamento de um livro que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, por iniciativa da deputada Luciane Carminati, do PT. Foi lançado na última terça-feira aqui no hall da Assembleia o livro Legado Econômico e Social da Covid-19 no Brasil e em Santa Catarina. Assunto sério, organizado pelo professor de Economia e Relações Internacionais da UFSC, o Lauro Matei. É isso mesmo, Tiago. A Assembleia Legislativa praticamente toda semana recebe lançamentos literários aqui, né? Os deputados indicam, né, o espaço aqui do nosso hall, que é a Galeria de Artes Maier Filho, e dessa vez esse pesquisador da UFSC teve, né, a oportunidade aqui no Parlamento de lançar essa obra que traz dados, né, de pesquisas desse período da pandemia, não só no Brasil, mas também especialmente aqui em Santa Catarina. Nessa obra, né, um dos assuntos mais abordados é em relação à questão dos serviços, né? O setor de serviços durante a pandemia foi um dos mais atingidos e o professor Lauro Matei conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes sobre esse lançamento, sobre essa sua obra. Vamos acompanhar. Ele tem 14 capítulos, 7 capítulos sobre o Brasil e 7 capítulos sobre Santa Catarina. Os 7 capítulos sobre o Brasil eles tratam de problemas econômicos, começa com uma discussão da economia, as políticas que foram adotadas durante a pandemia e os impactos da pandemia na área social, sobretudo na questão do mercado do trabalho, na pobreza e na fome. Então, é um resumo um pouco do que aconteceu no Brasil. A segunda parte trata especificamente de temas de Santa Catarina. Então, em Santa Catarina nós temos 4 capítulos sobre economia, um capítulo específico sobre agricultura, um sobre indústria, um sobre comércio e serviços, analisando um pouco o que aconteceu em cada setor desses. E os outros 3 capítulos eles tratam das questões sociais, o mercado de trabalho, o emprego, desemprego, a pobreza, como a pobreza cresceu durante a pandemia, e o último capítulo trata da pesquisa da fome, que vem sendo debatido no Brasil, e a gente conseguiu os dados para Santa Catarina e tem um capítulo específico sobre a fome em Santa Catarina. Muito bem, seguindo com o Conecta, agora a gente fala que a Cidasc participou da Comissão de Agricultura e Política Rural ontem de manhã para falar da importância do mês de maio como o mês da sanidade animal e vegetal, né, Rony? Sim, os deputados membros da Comissão de Agricultura receberam os membros da Cidasc que esclareceram esse programa tão importante de inspeção que garante a sanidade animal e também vegetal e, por sua vez, dos produtos comercializados, especialmente pelas famílias agricultoras aqui em Santa Catarina. Teve uma amostra desses produtos e também com um momento de degustação aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa. Vários deputados participaram e acompanharam e também destacaram essa importância do trabalho da Cidasc aqui em Santa Catarina, já que nós somos referência no Brasil com um órgão estadual, porque a maioria no país quem é responsável por isso é a Embrapa, né, que é uma empresa nacional, e aqui Santa Catarina, devido a todas as suas características econômicas em relação à agropecuária, a Cidasc presta um grande trabalho. Exatamente. Quem conversou com a nossa equipe sobre esse assunto foi a presidente da Cidasc, que é a Celes Regina de Matos. Vamos dar uma olhadinha na entrevista dela. É um evento que nós estamos mostrando o trabalho de inspeção sanitária dos produtos de origem animal, são derivados de leite, são derivados de carne, que são produzidos por produtores de Santa Catarina com inspeção estadual. Então, nós temos médicos veterinários, né, fazendo esse trabalho, exatamente 52 médicos veterinários destinados exclusivamente a esse trabalho em todo o estado, tanto dando a consultoria para a produção de plantas e fluxos higiênicos sanitários na hora da construção de um estabelecimento, como depois no funcionamento, para que a legislação higiênico-sanitária seja atendida. Bem, antes da gente encerrar o Conecta de hoje, a gente tem um convite especial para você que está nos assistindo, que é a audiência pública do CONSEG, o Comitê de Segurança Escolar, que acontece hoje às 7 horas da noite em Blumenau. O que a gente pode falar para as pessoas sobre esse importante evento da Leste? Sim, esse CONSEG escolar, Tiago, ele reúne aí 30 entidades, né, junto com a Assembleia Legislativa, nesse comitê que agora, hoje, inicia a série de audiências públicas que vai percorrer as 6 macro-regiões catarinenses, ouvindo a população acerca
das medidas, né, que podem ser implantadas para a segurança dos nossos estudantes catarinenses, né? A gente sabe que teve aquela tragédia em Blumenau, a Assembleia Legislativa logo em seguida assume esse protagonismo no debate, Tiago, chamando essas entidades. A gente tem aí vários deputados participando e hoje é muito importante a sua participação. Você pode acompanhar pelo YouTube, você da região de Blumenau, é no Espaço Dom Concept, na rua Itajaí, a partir das 7 horas. É só chegar, é você, pai, mãe, que tem os filhos na escola, pode vir participar conosco. E também lá no YouTube, as pessoas podem participar e também dentro do site da Assembleia a gente tem um espaço chamado Audiências Interativas. Você faz um cadastro bem simples e a sua pergunta pode ser respondida também por quem está lá na mesa de autoridades, enfim, conduzindo a audiência pública. O nosso presidente da Assembleia deve estar hoje à noite em Blumenau, acompanhado da presidente da Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati, também do líder do governo, deputado Massoco, e também do presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Gessé Lopes. E amanhã, também no mesmo horário, Joinville recebe esse mesmo debate. Certo, muito importante a participação de todos nessa discussão sobre a segurança nas escolas aqui em Santa Catarina. Conecta de hoje fica por aqui, a gente está de volta na semana que vem, na terça-feira, antes da sessão ordinária que começa daqui a pouquinho aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até a próxima. Até a próxima e acompanhe tudo também nas nossas redes sociais no @AssembleiaSC e agradecemos também os ouvintes da Rádio Desk que nos acompanham. Até a próxima.